Bem-vindos, atormentados pelo amor. Ah, quanto tempo que eu não falo isso. 1 ano já, que felicidade. Enfim, hoje é a parte 2 de um dos meus melhores vídeos. Os misteriosos monstros da Ásia, parte 2. No primeiro vídeo, priorizei muito os países mais famosos. Nesse, vou listar de toda a Ásia em si. Espero conseguir cobrir a maior parte dela. Dito isso, a gente pode começar. Mas antes, eu peço desculpas se eu repetir algumas criaturas do vídeo passado. Eu fui a fundo na pesquisa e acabei adicionando o que eu achava mais interessante. Mas prometo que tem muito mais nesse. Então, bora lá. Indonésia. Orang Bati. Uma criatura alada com 3 a 4 metros de envergadura de asa. Muitas lendas dizem que ele era uma espécie de morcego macaco, enquanto relatos dizem que ele ataca apenas à noite e sequestra mais as crianças próximas a montanhas. Por ser uma criatura alada parecida com morcego e por ser visto apenas à noite, acredito que haja a possibilidade de ser uma espécie muito feia de pterossauro ou um morcego gigante, pois primatas voadores são obsoletos até em fósseis. Ahou. Seguindo na mesma linha, temos o Ahou, um morcego gigantesco que atacou exploradores em 1927, podendo chegar a 4 metros de envergadura, esse sendo descrito como um morcego de cabo a rabo. Também poderia ser explicado como uma espécie de pterossauro, e há a possibilidade de Ahou e Orang Bati serem a mesma criatura. Ebugogo. Saindo um pouco da área de possíveis répteis voadores, temos o Ebugogo, espécie humanoide pequena e selvagem. São geralmente descritos como humanos baixinhos, chegando a no máximo 1,50, muito peludos e capazes de falar de forma rudimentar, sem uma compreensão tão plena quanto nós. Ao contrário dos outros, esse é antigo até demais, e ele é descrito em uma região onde fósseis de humanos pequenos foram encontrados, que eram da espécie Floriensis. Então não seria loucura pensar que muitas das lendas vieram dessa espécie, apesar de pensar que eles foram extintos há 50 mil anos atrás. Pelo menos é o que diz os fósseis. China. Yeren. Se temos o pé grande, temos o Yeren, apesar de esse ser bem mais provável de ter realmente existido. Os relatos dizem que ele tinha 2,5 metros de altura, uma aparência de orangotango que possivelmente se mantém em pé, bípede. Essa ideia é espalhada desde a Dinastia Tang, 340 anos antes de Cristo, tendo diversos avistamentos entre 1950 e 1970. Muito se diz sobre a possibilidade dele ser uma espécie de Gigantopithecus das montanhas. Era uma espécie muito recorrente na China e viveu muito tempo lá, nascendo há 2 milhões e vivendo até 200 mil anos atrás, no mínimo. Lake Chanti Monster. Esse eu tenho absoluta certeza que falei no vídeo passado. Um criptídeo não só da China, mas da Coreia do Norte também, na fronteira dos dois países. Tivemos 4 avistamentos e todos reportam uma criatura muito parecida com leões marinhos, o que eu acredito que seja realmente o caso. Criaturas marinhas migrando para lugares inesperados acontecem o tempo todo. Temos o seu famoso vídeo também, de 20 minutos, que parece mais ser um elefante do que uma criatura marinha em si. Enfim, eu realmente acredito que era apenas um leão marinho. Monstro do rio Yangtze. Um vídeo de 2019 chamou muita atenção. Era uma criatura nadando com seu rabo claramente à amostra. Mais tarde foi encontrado pele do suposto animal em rochas por perto. Esse rio é conhecido por sua enorme poluição e o fato de suas criaturas estarem em extinção. No fim, a criatura gigante que foi avistada no rio claramente era apenas uma salamandra gigante. Pelo menos é o que eles falaram e o que foi divulgado para a mídia. Mas na minha opinião, não tem muito como diferir disso. A Kokorokamui. O Kraken tem um rival chinês. No passado, houveram relatos sobre um polvo de pelo menos 100 metros de altura atacando barcos e navegantes.
Eu nem vou me aprofundar muito nisso porque claramente é uma mitologia fresquinha pra gente. Enfim, uma criatura de 100 metros é impossível até para o mar, então... acho que essa aqui não tem nem o que desmentir. Japão. Tsuchi no Ko. Esse criptídeo ficou famoso por motivos errados, pois a ideia dele era muito fofa. E é isso. Uma cobra de 30 centímetros, bem gordinha e com a cabeça achatada. Os japoneses amam tanto essa criaturinha que virou cultural, e virou até um Pokémon. Mesmo sendo provavelmente apenas uma cobra pequena que comeu alguma coisa grande demais pra ela. É realmente uma história meio fofa e brega. Ibagon. Mais um pros fãs de pé grande. Só que dessa vez ele é descrito como um gorila gigante com 1,80 de altura, pelagem escura e comportamento extremamente esquivado. Ele não vai atrás das vítimas, ele permanece longe de humanos. Pela descrição, me parece muito um silverback padrão, o que seria estranho, um silverback aparecer do nada no Japão nos anos 70. Porém é possível que um transporte ilegal causou essa impressão, e um simples gorila superback se tornou uma lenda no Japão. Índia. Kalabandar. Esse eu acho meio cômico, um primata de 1,70 parecendo um macaco normal, porém que utiliza roupas e um capacete de metal, com olhos vermelhos brilhantes, e que atacou uma multidão e acabou matando pessoas no susto. Foi um caso isolado em 2001, que hoje em dia foi concluído como histeria coletiva das vítimas, pois de fato não teve morte alguma. Buru. Vamos para mais uma interessante. 1940, uma exploração na Índia revelou uma criança um tanto diversa, do tamanho de um crocodilo de água salgada, porém com uma pele mais de peixe, mais lisa, sabe? Muitos dizem que é muito parecido com um lagarto ou dragão de Komodo, que vivia principalmente em rios e pântanos. O mais curioso desse caso é que aparentemente temos diversos arquivos e relatos do povo da região, que caçou esse animal até ele ser extinto em 1945, e até então, nenhum mais foi encontrado. É como um caso do tigre da Tasmânia, porém sem documentos, fotografias ou espécimes vivos. As teorias mais aceitas é que era um peixe pulmonar gigante, ou talvez o lagarto monitor gigante Megalani, extinto há muito tempo. O fato é, eles enterraram todos os ossos em um lugar, e é dito que quando o tempo certo chegar, eles vão desenterrar e mostrar para o mundo. Filipinas. Tikbalang. Um humanoide alto com cabeça de cavalo e membros extremamente longos. Eu consegui algo bem mais bizarro que o normal. Porém, temos que considerar que essa criatura foi feita em uma floresta à noite. Então podemos muito bem achar uma solução, pois nessa região não existiam cavalos. As semelhanças vieram muito depois. Como resposta, acho um animal que se encaixa nessas descrições parcialmente. O Chalicotherium, um parente dos cavalos, muito mais alto que tinha uma anatomia muito similar à de um gorila. Suas patas dianteiras sendo extremamente longas comparadas às traseiras, e com uma cabeça icônica de qualquer cavalo. O que me dizem, é bem plausível se desconsiderar que essa criatura foi extinta há 20 milhões de anos. Talvez ela tenha descendentes atuais. Nova Guiné, menção honrosa. Kaiamuno. Esse é muito interessante também, principalmente para mim que adoro dinossauros. Estamos falando de um animal reptiliano bípede extremamente alto com pescoço longo e garras gigantescas, avistado na Nova Guiné. E o interessante, relatos da criatura existem desde 1908 e se estende até os dias atuais. O que é estranho, pois esses neodinossauros que a gente geralmente vê, às vezes acontece deles serem alterados depois de dinossauros serem descobertos para encaixar melhor na propaganda, digamos assim. Porém, esse caso é diferente, pois essa criatura veio muito antes da coincidência que é o tamanho de um Therizinosaurus. Diversas peças de arte locais foram coletadas sobre a criatura de nativos, que de fato batiam com a descrição, além do fato de que Therizinosauro só foi descoberto em 1948.
Então essa lenda é de conhecimento humano antes mesmo do dinossauro que é idêntico à criatura existir pra gente. O que é extremamente interessante, eu acho muito incrível isso. É possivelmente o único dinossauro vivo, tirando as aves, que realmente pode ter um embasamento. Mas talvez eu esteja ficando louco se vocês souberem de outros dinossauros que podem existir até os dias atuais, nesse meio de criptídeos. Eu estou aberto a ideias nos comentários. Hoppen. Mais um pterossauro, e esse eu até usei uma thumbnail uma vez. Esse realmente é muito parecido com um pterossauro. As descrições são praticamente as mesmas de sempre. Uma criatura voando, próxima ao mar, com asas iguais a de morcego e dessa vez com bioluminescência. As teorias variam, poderiam ser um pássaro com peixe iluminado. A questão é, a criatura foi relatada por uma testemunha considerada confiável. E o cara em nenhum momento assume que a criatura poderia ser. Apenas diz algo sobre asas de morcego passou brilhante pelo céu aquela noite. Então, no fim, poderia ser só uma ave com peixe brilhante mesmo. Porém, seria muita coincidência. Eu, pessoalmente, acredito que poderia muito bem ser um tipo bem exótico de morcego. Ou talvez até mesmo um pterossauro vivo. E, para finalizar, por que não falar sobre o abominável Homem das Neves? Nenhuma dessas é mais conhecida que essa lenda, que o homem em si. Uma espécie de pé grande albino e extremamente raro, que eu acredito de fato. Bom, ele é visto desde o século XIX, e em seu primeiro relato ele era chamado de Homem-Urso das Neves, que foi mal traduzido para o abominável Homem das Neves. Por conta disso, muitas pessoas distorceram a ideia original para parecer com um pé grande albino das neves, algo igual nos Estados Unidos. Porém, é comprovado cientificamente por testes de DNA, em pegadas e tudo mais, que o Yeti não passava de um urso pardo albino no seu auge assim, ou talvez até um urso pardo normal, só que cheio de neve no corpo. Visto de longe e em pé, talvez pudesse ser confundido com primata. Mas a lenda original era sobre um urso humano.